Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo 22. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 22. Como eu disse no início, o tema é Glória ao Invencível. E é sobre isso que nós vamos ler nesse texto, nessa manhã. A palavra do Senhor nos diz, a partir do verso 22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto nós lemos um momento histórico muito importante para a igreja, a descida do Espírito Santo, que fora profetizada pelo profeta Joel no capítulo 2, que foi confirmada pelo Senhor Jesus no capítulo 1 do livro de Atos, dizendo para aqueles irmãos que eram seus discípulos, que caminhavam com ele, que eles deveriam permanecer na cidade até que do alto eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo.
E ao cumprir-se esse dia, o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus. Aqueles homens e mulheres do Senhor que estavam aguardando em oração o cumprimento dessa promessa. Era uma das festas principais do povo de Israel, assim como a Páscoa e o Tabernáculo, a festa do Pentecostes. E quando as pessoas que afluíram para Jerusalém, ouviram aqueles irmãos galileus louvando a Deus, engrandecendo a Deus no idioma daquelas pessoas, elas ficaram perplexas. E algumas até desconfiaram que eles estavam embriagados. E aí, o apóstolo Pedro, a partir do verso 14, ele se levanta e começa a anunciar o que estava acontecendo naquele dia. O cumprimento histórico do derramamento do Espírito Santo. E aí Pedro, após tratar do cumprimento da profecia de Joel, a partir do verso 14 até o verso 21, terminando com uma afirmação: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro então passa a se dirigir o seu foco, a sua atenção à pessoa de Cristo e à obra de Jesus. E eu quero apresentar 3 destaques aqui nessa proclamação de Pedro naquele dia. Em primeiro lugar, Pedro destacou que o ministério de Cristo, ele foi marcado por milagres, prodígios e sinais. Ele diz, verso 22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então Pedro, quando ele começa a enfatizar, a destacar o ministério de Jesus naquele dia importante do Pentecostes, ele inicia a sua argumentação, a sua proclamação, inspirada pelo Espírito Santo, tratando do ministério de Cristo. Os judeus sabiam, a partir da revelação bíblica, que o ministério do Messias seria marcado por essas manifestações. Quando lemos Isaías, no capítulo 35, e o público de Pedro ali eram os judeus, Isaías 35, versículos 5 e 6, a palavra diz: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Todo judeu sabia dessas profecias. No capítulo de número 61, da mesma forma, a palavra do Senhor nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, a pôr em liberdade os algemados, a curar, a dar vista aos cegos. O ministério do Messias seria marcado por sinais e maravilhas. Em Lucas, no capítulo 7, a palavra do Senhor diz, no versículo 22, quando João Batista está vivendo uma crise por estar encarcerado, se Jesus de fato era o Messias, e aí a palavra diz, Lucas 7, 21 e 22, naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhe o Evangelho. Então, amados irmãos, o ministério de Cristo, do Messias, seria marcado por sinais, identificando-o como Messias. O curioso e o maravilhoso é que ele continua fazendo isso nos nossos dias. Ele continua curando, realizando o impossível.
Aqui mesmo na nossa comunidade cristã temos visto sinais de Deus. Alguns irmãos prepararam um testemunho e no momento oportuno teremos a oportunidade de ouvir. Mas temos, por exemplo, o testemunho do Renato e Viviane. A Viviane, durante 10 anos, convivendo com a infertilidade. E na linguagem do Antigo Testamento, o Senhor lhe abriu a madre, e nós temos o Bernardo diante de nós, como um sinal do milagre de Deus na sua vida. Nós temos a nossa irmã Regina, que enfrentou um câncer no seio, e está curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós temos o irmão Rogério, novo convertido da igreja, que tinha o seu neto precisando fazer uma cirurgia de emergência, com risco de morte. A filha liga para ele e diz: pai, liga para alguém do seu amigo, porque ele havia trabalhado há 20 anos passados na saúde, liga para alguém, para que possa viabilizar aqui. O Davi precisa fazer uma cirurgia de urgência. Ele desliga o telefone, vai para a sua cama e ora ao Senhor e diz: Senhor, o Senhor sabe que eu não estou na saúde mais há 20 anos, eu não sei o que fazer, mas o Senhor pode fazer. E ele orou ao Senhor e entregou nas mãos de Deus. No dia seguinte a filha ligou para ele e falou: pai, obrigado, aquela senhora para quem você ligou já veio aqui, o Davi já vai operar. Ele não ligou para ninguém, ele só orou ao Senhor Todo-Poderoso, esse que faz sinais, prodígios e maravilhas. Numa quarta-feira a igreja estava reunida e nós oramos aqui pela cirurgia do Davi. O Davi está bem, forte, curado para a glória do Senhor. É isso que Pedro estava dizendo: varões israelitas, esse homem que vocês crucificaram é varão aprovado por Deus. Diante de vós, com milagres, Deus aprovou o seu ministério, Deus confirmou o seu ministério terreno com sinais, maravilhas, prodígios. Aleluia! Esse foi o primeiro destaque de Pedro. Mas há um segundo destaque. Pedro também diz que o Cristo deveria padecer. E no versículo 23, Pedro diz: sendo este que fez sinais, este que opera maravilhas e operou no meio de vós, ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. O poder religioso dos judeus, associado ao poder político do Império Romano, se uniram contra ele, para que ele tivesse um julgamento falso, com falsas denúncias. E ele foi preso, foi rejeitado, foi humilhado, foi crucificado. Mas o que Pedro diz aqui nesse texto, a ótica de Pedro não é do ponto de vista da maldade humana, a ótica de Pedro é do ponto de vista da soberania de Deus. Pedro está dizendo: vocês se uniram, vós o matastes, mas ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Na eternidade, aprove ao Pai, no conselho da Trindade, estabeleceu o plano da redenção, e o Filho disse: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade. Salmo 40 e Hebreus 10. Na eternidade, o Filho disse: eu vou, por causa de homens e mulheres que romperam com Deus, nos separamos de Deus, declaramos independência de Deus ao acreditarmos numa mentira: vocês podem ser iguais a Deus. Fomos expulsos do jardim, o jardim da comunhão, o jardim da adoração, o jardim da revelação dos segredos de Deus. Essa foi a nossa opção. A inclinação do nosso coração agora é para o mal, a nossa mente foi corrompida, a nossa afeição foi corrompida, e nós agora nos alegramos com essa independência. Achamos que damos conta da vida sem o Senhor, nos rebelamos contra Ele, e a Escritura diz que nos tornamos inimigos de Deus. Mas aqui nós estamos vendo como é que Deus tratou dos seus inimigos.
Como é que Deus tratou daqueles que se rebelaram contra Ele? Nós. Ele entrega o seu Filho amado. Ele entrega o seu dom perfeito, inefável, em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus. E a pergunta é: por que Cristo morreu? Sendo sem pecado, sendo tentado em todas as coisas, mas sem nenhum pecado. Dois apóstolos nos respondem essa pergunta. Primeiro, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. 1 Coríntios 15, 3 e 4, por que Cristo morreu? Paulo diz, no verso de número 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo diz àqueles irmãos, numa igreja, na qual ele tratou de vários assuntos. Nós encontramos Paulo falando sobre os dons, nessa carta, Paulo falando sobre o amor, Paulo falando sobre a ceia, Paulo falando sobre a disciplina, mas ele diz assim, antes de tudo, o principal de tudo que eu anunciei a vocês, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Por isso ele morreu. E é isso que Pedro está dizendo em Atos 2. Ele foi entregue conforme o desígnio de Deus e presciência, vós o crucificaste. E o próprio Pedro, na sua primeira carta, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, ele nos responde a pergunta por que Cristo morreu. 1 de Pedro, capítulo 1, no verso de número 18 em diante, ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Veja o que ele diz no verso 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O sangue de Jesus, diz o apóstolo Pedro, não é um plano B, após a queda dos nossos pais. Pedro diz que na eternidade esse sacrifício já aconteceu. E ele diz, porém, agora ele vai falar da historicidade, do momento histórico dessa manifestação, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A nossa fé e a nossa esperança estão colocadas no Senhor, naquele que venceu a morte, aleluia. No capítulo 3 dessa primeira carta, no versículo 18, Pedro diz, pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados. Veja o motivo, a razão pela qual ele morreu. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para conduzir-vos a Deus, aleluia, para nos reconciliar com Deus, para nos darmos acesso a Deus, para voltarmos a ter comunhão com Deus, a comunhão que foi perdida por causa dos nossos pais. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Mas também por um homem entrou a vida, a justificação, o perdão, a reconciliação, e esse homem é Jesus Cristo, Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando para Atos capítulo 2, há um terceiro destaque do apóstolo Pedro nessa proclamação. Ele se dirige àqueles judeus que estavam no dia de Pentecostes em Jerusalém,
Ele começa a falar do ministério de Cristo, inicia falando dos sinais, das maravilhas, dos prodígios, dos milagres que o Messias realizou, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Em segundo lugar, Pedro destaca a necessidade da sua crucificação, conforme ele disse no verso 23, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. No versículo 36 ele diz de novo, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste. Mas há um terceiro destaque, glorioso, maravilhoso, e é a razão de estarmos aqui nessa manhã. Pedro diz que o Messias é invencível, a morte não pôde detê-lo, ela não poderia prendê-lo. No versículo 24, depois de dizer, vós o crucificastes, vós o matastes, ele diz no verso 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, aleluia! Jesus rompeu os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, aleluia. A morte não pôde detê-lo, a morte não pôde prendê-lo para sempre. Ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, o túmulo está vazio, ele vive, aleluia, ele vive. Pedro diz, vocês que estão aqui nessa festa, vocês já leram isso no Salmo 16, vocês já viram Davi falando sobre isso, só que Davi não estava falando de si mesmo, porque ele morreu, ele foi sepultado e o seu corpo viu corrupção. Verso 29, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, ele morreu e foi sepultado. Quando Davi diz isso, ele não está falando de si mesmo, essa é a argumentação de Pedro, ele está falando de um dos seus descendentes, do mais glorioso de todos os seus descendentes. No versículo 30, sendo pois profeta, Davi era um profeta, além de rei, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Louvado seja o nome de Jesus. Pedro está dizendo nesse texto que a vitória de Cristo sobre a morte é a prova real e concreta de que Ele é o Senhor. Diz o verso 36, a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, e a prova, a identidade de que Ele é Senhor e Cristo está na sua ressurreição dos mortos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se Ele é o Senhor e Cristo, Ele é digno de toda a adoração. Por isso nos reunimos nessa manhã, para darmos glórias ao invencível. Nós adoramos aquele que venceu, aquele que disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. É a este Jesus que nós adoramos, não o Jesus preso na cruz, não o Jesus derrotado pela morte, mas aquele que venceu o pecado e as suas consequências, a pior de todas as suas consequências, que é a morte. O salário, a recompensa, o castigo do pecado é a morte, mas Jesus venceu a morte. Louvado seja Deus. Mas Pedro termina essa pregação, essa proclamação, nos mostrando que não adianta nós termos somente essa informação teórica, não adianta somente nós termos uma informação histórica da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu no final dessa mensagem. Depois que Pedro termina dizendo no verso 36, que a este Jesus que vós crucificaste, se dirigindo aos judeus, Deus o fez Senhor e Cristo, ele recebe uma pergunta. E a minha oração nessa manhã é que essa seja a pergunta de muitos que estão ouvindo essa mensagem, ou que vão ouvi-la em um determinado momento,
que faremos, irmãos? O que faremos? Diante dessa verdade, o que é que Deus espera de nós? Diante dessas informações, o que é que Deus, o Todo-Poderoso, que planejou todo esse plano na eternidade, o Pai, junto com o Filho e o Espírito Santo, o Filho diz, eu vou, o Filho se dispõe, ele diz, ninguém tira a vida de mim, eu espontaneamente a dou. O Espírito Santo usa a proclamação do Evangelho e aplica a obra de Cristo em nós, gerando arrependimento e fé. O que faremos agora diante disso? A resposta de Pedro, no versículo de número 38, arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Essa é a expectativa de Deus. Quando olhamos para todo esse movimento, na quinta-feira, ele sendo traído, depois de estar com os seus discípulos reunidos, depois ele vai, comparece perante as autoridades religiosas judaicas, na sexta-feira, depois comparece perante o governo romano, e a multidão ensandecida, dizendo, crucificam, crucificam, pois todo aquele processo doloroso, sofrimentos físicos, brutais, terríveis, puseram-lhe uma coroa na cabeça de espinhos, toda rejeição, toda blasfêmia, se tu és o Cristo, desce daí, vem a crucificação. Depois ele é sepultado, descendo as regiões da morte, experimentando o clímax da humilhação humana, da impotência humana provocada pelo pecado. Nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos, a impossibilidade humana diante da morte, diante da face da morte. Independente se é uma grande potência mundial ou se é um país de terceiro mundo, conforme as divisões que se estabeleceu. Todos nós olhamos nesse momento histórico para um sinal da vinda de Jesus, para uma pandemia em que Deus chama a atenção de todas as nações. Olhamos e nos deparamos com a humilhação do pecado, a morte, diariamente contamos os nossos mortos, choramos os nossos mortos, porque o salário do pecado é a morte. E esse salário não se resolve com vacina, nem com álcool em gel, mas somente com o sangue de Jesus. Deus não poupou o seu próprio Filho, tomou uma atitude dramática, extrema, porque a situação é gravíssima. Pessoas podem sair de uma UTI com Covid-19, mas não podem sair do inferno se morrerem sem Cristo. Daí a dramaticidade, a importância desses dias, do que estamos meditando desde sexta-feira, a morte e o sepultamento, e hoje, louvado seja Deus, a sua ressurreição. Pedro está dizendo, diante de tudo que foi anunciado, ele fez sinais, ele fez maravilhas, foi rejeitado, foi crucificado, mas Deus o ressuscitou, e foi feito Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. O que faremos agora? Pedro diz, arrependei-vos. Arrependimento é mudança de mente, é uma mudança de atitude, uma mudança de visão em relação ao governo da nossa vida. Não queremos mais ser os donos, os proprietários da vida, queremos render a nossa vida ao Senhor. Reconhecemos que somos pecadores, concordamos com Deus, com o veredito de Deus, que todos pecaram. João vai dizer, se dissermos que não temos pecado, chamamo-lo de mentiroso. E aí confessamos, e aí nos humilhamos. A boa notícia é que isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem produz em nós o arrependimento. E Pedro diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Arrependimento é mudança de mente. A Bíblia chama isso de tristeza segundo Deus, ela é produzida por Deus.
mas não somente arrependimento, mas fé em Cristo. Quando Pedro disse, cada um seja batizado, significa reconhecermos a autoridade de Cristo sobre nós, nos sujeitarmos a Ele. E ele disse na grande comissão que todas as pessoas na história que ouvirem a mensagem do Evangelho e crerem, elas devem ser batizadas. O batismo é sinal de fé em Cristo, sujeição ao senhorio de Cristo. Arrependimento e fé são as exigências de Deus para o ingresso no seu reino. Primeira pregação de Jesus, Marcos 1, 14 e 15. Jesus diz às pessoas, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus se aproxima, arrependei-vos e crede no Evangelho. E ainda, Atos capítulo 20, versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo se dirige aos líderes da igreja de Éfeso e declara, Atos 20, 20 e 21, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé salvadora, que é obra de Deus, que é produzida em nós, gerada em nós pela pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a pregação de Cristo. Arrependimento e fé são as duas exigências para entrarmos no reino de Deus. Fé salvadora não é aquela fé da crendice, que você coloca alguma coisa atrás da porta para te dar sorte. Não é a fé em qualquer outra instituição ou numa entidade. A fé salvadora é a fé depositada tão somente, absolutamente, exclusivamente no Salvador Jesus Cristo. Por isso, no versículo 21, Pedro, citando Joel, ele diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há um só Senhor, um só Salvador, um só mediador. Ele não divide a sua glória, Ele é o único capaz de salvar aqueles que se arrependem e creem no seu nome. Na conclusão dessa reflexão, Pedro também diz quais são as duas promessas feitas àqueles que ouvem o Evangelho e creem. Há duas promessas. Pedro diz que aquelas pessoas, ao se arrependerem e ao serem batizadas em nome de Jesus Cristo, elas receberiam remissão dos seus pecados, cancelamento dos seus pecados. Pecado é rebeldia contra Deus. E os atos que decorrem dessa natureza pecaminosa que herdamos. O desejo que temos no nosso coração de governarmos a nossa própria vida. A indiferença às coisas de Deus. O prazer naquilo que esse sistema de vida que nós chamamos de mundo nos proporciona, dizendo que nós podemos viver bem sem Deus. Essa é a essência do pecado. E o homem que trilha esse caminho vai praticar atos pecaminosos decorrentes dessa natureza. Por isso nós precisamos, na linguagem de Jesus, de um novo nascimento. Precisamos receber a natureza de Deus. Isso acontece quando nascemos de novo, quando há uma conversão genuína, quando a obra do Espírito nos atinge, nos alcança, na raiz do problema, na essência do nosso ser. E aí Pedro vai dizer, quando nós nos arrependemos e cremos, recebemos perdão para os nossos pecados. Aí temos paz com Deus. O homem pecador não pode comparecer diante do Deus que é santo, 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 sem que a sua vida seja lavada no sangue de Jesus. Foi isso que Ele nos ofereceu na cruz. Mas Pedro também diz que além de recebermos o perdão de pecados, ele diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo vem morar em nós. Nós nos tornamos morada de Deus, habitação de Deus. Nunca mais vamos andar sozinhos nesse mundo. Nunca mais, amados irmãos.
naqueles últimos dias, antes da crucificação, do sepultamento e da ressurreição, em que Jesus estava preparando os seus discípulos. Se nós lermos João 14, 15 e 16, ele vai falar do Espírito Santo. E há uma afirmação que me constrange profundamente, Jesus dizendo: não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Aleluia! Se você é um discípulo de Jesus, uma discípula de Cristo, o reconheceu como Senhor e Salvador, reconheceu-se pecador diante dele, creu na sua obra redentora na cruz, você é selado, selada com o Espírito Santo. Atravessamos os desertos da vida, confortados, consolados e encorajados pelo Espírito de Deus. Aleluia! Atos 9:31 diz que a igreja crescia na coragem do Espírito Santo. Na coragem do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos encoraja individualmente como cristãos e coletivamente como igreja para passarmos pelas adversidades e chegarmos naquele glorioso dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Mas talvez você olhe para esse texto e pense: mas eu não estava lá no dia de Pentecostes. Será que essa promessa é para a minha vida? Será que essa bênção me alcança? O fato de Jesus ter morrido por mim, ressuscitado e prometido o Espírito Santo, aqueles que nele creem, será que isso não ficou restrito ao primeiro século? Não, veja o verso 39, a palavra diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia! Nós fomos chamados um dia, amém, querido? E a minha oração é que Deus esteja chamando você hoje, você que está ouvindo essa mensagem, seja aqui ou seja na sua casa. Deus está te chamando ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Que a Páscoa seja real na sua vida, que você experimente a ressurreição, mortos para o pecado e vivos para Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deus te chama nesse domingo de Páscoa a dar glória ao invencível e a servir aquele que não pôde ser detido pela morte. Amém, amado? Queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, fechasse os seus olhos e atendesse a esse chamado do Senhor. Deus está nos chamando a servirmos, a adorarmos aquele que é invencível. A morte não pôde detê-lo, a morte não pôde retê-lo na sepultura. Jesus ressuscitou. A boa notícia é que ele ressuscitou para a nossa justificação, diz Paulo aos Romanos, capítulo 4. Ou seja, quando nós cremos na morte e na ressurreição de Jesus, nós somos aceitos como filhos de Deus, como filhas de Deus. E a Bíblia também diz que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele. A certeza que a igreja de Deus tem da sua futura ressurreição, que um cristão, uma cristã tem na sua ressurreição, tem como base a ressurreição de Jesus. Ele é as primícias do que dorme, ele foi o primeiro a vencer a morte, mas Paulo diz que após ele, todos os que nele creem e partem desse mundo, têm a certeza da eternidade, da futura ressurreição. Como essa mensagem nos enche de esperança num tempo em que nós convivemos diariamente com a morte, com notícias de morte. Nessa manhã, o Senhor está rompendo vida no seu coração, e rompendo vida na sua vida, vida no seu coração, na sua mente, na sua família. Receba a vida oferecida por Jesus, que sopre o Espírito de vida na sua casa nessa hora, que sopre o Espírito de vida nos hospitais nessa hora, que sopre o Espírito de vida no seu coração nessa hora, no seu casamento, no seu trabalho, na sua empresa, em nome de Jesus. Você está morto espiritualmente, mas você pode reviver hoje.
A este Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é poderoso para te dar vida. Ele rompeu os grilhões da morte. Ele quer romper os grilhões do pecado na sua vida. Invoca o nome do Senhor. No verso 21, Pedro diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida nessa manhã, nesse domingo de Páscoa, em que celebramos a sua morte e a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte. Glorifique o nome de Jesus nessa hora, para a glória de Deus.